Um dia, meu chefe chegou em mim e falou o seguinte para mim: Gago, eu preciso pesquisar quais são os pedidos de determinado produto, porque esse produto está com um problema e precisamos acionar os nossos clientes para saber o que nós vamos fazer para solucionar isso. Só que ele falou o seguinte para mim: esses produtos estão em 52 arquivos. Eu tenho que abrir um por um e pesquisar esses arquivos. Ele falou que não tinha tempo porque ele tinha uma reunião daqui umas 3 horas e precisava fazer essas informações e não teria tempo hábil para ele pesquisar isso aí. Aí pediu para mim fazer esse trabalho. Sabe a surpresa? Eu entreguei para ele em menos de 10 minutos. E aí o restante, você sabe o que pode ter acontecido comigo, né? Então, gente, aqui eu sou o Gago do canal Gago do Excel, toda semana trazendo conteúdo para vocês que vão ajudar vocês no dia a dia com o Excel, ok? Então vamos entender um pouco mais esse problema que o meu chefe me passou. Então ele falou o seguinte: olha, o produto que ele estava procurando era um produto que tinha dado problema e acabou falando assim: agora eu preciso contatar os clientes, ok? E falou que estava 52 arquivos. Então o que eu fiz? Vamos lá, ele acabou me passando os arquivos, vamos entender quais são esses arquivos que ele me passou, certo? Eu acabei pegando os arquivos, né? Coloquei aqui chamado arquivos de pedidos. E aqui são os 52 arquivos que ele me mandou. Vamos entender como é que está esse arquivo e qual a dificuldade que nós temos para trabalhar com ele. Ao abrir esse arquivo, certo? Eu vou começando a analisar ele aqui e vou chegar, eu vejo que eu tenho uma linha, né? Está marcado o nome do pedido. E aqui eu tenho uma data também, ele precisa da data para entender quando que foi feito esse pedido. E depois aqui eu tenho um conteúdo que é uma descrição dos pedidos. Então aqui eu tenho o código do pedido, a descrição, o valor unitário dele, qual foi a quantidade que foi vendido e também o valor total. Então o que ele precisava? Ele me falou o seguinte, ó, deixa eu só fechar isso daqui. Ele me falou o seguinte: olha, eu preciso que você me retorne, né? O pedido e a data, beleza. Só que se ele fosse aplicar um filtro nesse arquivo e abrir um por um, ele acaba não conseguindo associar quem desse pedido está aqui em cima para esse pedido número 1. E isso é uma coisa que dá um trabalho muito grande para você fazer e demoraria muito tempo. Então, o que eu utilizei aqui, gente, foi a ferramenta Power Query para fazer essa função para mim. E entreguei para ele, gente, em menos de 10 minutos. Como eu falei para vocês, meses depois eu consegui uma promoção praticamente só desse trabalho, porque era um trabalho de extrema urgência dentro da empresa. Então, o que eu fiz? Atendi a qualidade da informação e em tempo hábil. E ele acabou, nossa, ficando muito satisfeito com isso. Mas vamos entender aqui o que a gente vai ter que fazer, tá? Então, eu preciso fazer o quê? Pegar essa informação de data e todas as informações. Para isso eu tenho uma dificuldade, deixa eu colocar em amarelo aqui para destacar um pouco mais. Para isso eu tenho uma dificuldade porque pedido e a data não estão na mesma linha dos pedidos. Então não fica difícil para me relacionar eles, uma vez que eles estão fora do mesmo contexto de linha que está esses dados. Mas isso não vai ser problema, a gente vai fazer isso no Power Query, ok? Então eu posso fechar esse arquivo aqui, não vou salvar. E aí, o que vocês vão fazer agora, tá? Vão abrir uma pasta de trabalho em branco, tá? Nova. Eu venho aqui na guia Dados. Venho aqui em obter dados e vou selecionar, gente, da pasta. Feito isso, eu vou selecionar qual a pasta que estão os meus arquivos. Então, arquivo CSV, então eu venho aqui, beleza, seleciono arquivos de pedido. Se eu abrir aqui agora não vai ter nada, beleza, mas o arquivo pedido está selecionado. Abrir. O Power Query está conectando. Beleza, gente. Aqui está mostrando para mim todos os arquivos. A próximo passo eu vou usar essa aqui, ó. Combinar e transformar, tá? Beleza, tá, gente? Então, o primeiro arquivo que está aqui, vamos analisar. Ok. Beleza. Agora ele vai abrir o editor do Power Query para mim. Eu pego um arquivo de uma pasta de trabalho, ele cria uma pasta que se chama transformar arquivo. O que ele faz nesse transformar arquivo? Ele acaba trazendo para mim um arquivo, né, que se chama arquivo de exemplo. Então, o que eu fazer a transformação nesse arquivo, ele vai corresponder para esses arquivos que se chamam arquivos combinados. Então, se eu pegar esse arquivo de pedidos, ó, e colocar aqui, você vai ver que entre um arquivo e outro, né, vai toda aquela sujeira, linhas em brancos, eu tenho que separar. Então,
eu quero já tratar isso aqui, só que eu quero tratar na origem do arquivo. Então, para isso, o PowerQuery me deixa, dentro desses arquivos, um arquivo que se chama transformar arquivo de exemplo, tá? Eu geralmente renomeio ele, tá? Para arquivo de exemplo. Eu vou trabalhar somente com um arquivo, então posso deixar exemplo aqui, só para a gente poder entender. E aqui, arquivos recebidos, eu chamo de combinado, tá? Mas deixei ele aqui, por enquanto, com esse nome. Beleza. No arquivo de exemplo, o que eu fizer aqui vai refletir nesses outros arquivos, então eu preciso já fazer toda a transformação que eu preciso aqui dentro. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Se eu analisar bem, eu tenho quantas colunas? Eu tenho 5 colunas, onde tem os valores, e eu preciso trazer mais 2 colunas para trazer uma coluna chamada pedido e trazer ele para que ele possa representar cada um desses códigos de pedido e também uma coluna de data. Certo? E uma vez que ele não está na mesma linha, eu tenho que fazer esse trabalho acontecer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Vou vir aqui e preciso falar o seguinte. Ó, a linha que tiver esse conteúdo pedido, retorna para mim uma coluna dizendo para mim que o pedido é esse. E a mesma coisa depois eu vou fazer com a data. Então, como que eu faço isso? Vamos lá. Eu venho aqui na guia adicionar coluna e seleciono esse botão coluna condicional. Ele vai abrir uma janela para mim e uma coisa que eu vou falar para vocês, tá? Eu vou colocar como isso aqui como pedido, só que eu vou colocar um prove de provisório. Por quê? Eu vou explicar depois na hora que eu vou ter um problema para promover o meu cabeçalho nesse ponto e vou explicar para vocês. Então, o que eu preciso entender? Ó? Se a minha coluna 1 tiver uma linha chamada pedido, se coluna 1 tem alguns dados chamado pedido, e 2 pontos, tem que estar igualzinho, tá, gente? O que ele fala para mim? Ele vai retornar para mim o conteúdo de uma determinada coluna, que seria o quê? A coluna 2, porque o valor do pedido está na coluna 2. Então, seleciono uma coluna e seleciono coluna 2. Se não, eu posso deixar isso aqui em branco, porque ele vai retornar para mim null. E é isso mesmo que eu preciso. Legal, gente, tá vendo o que ele fez? Então, ele já criou uma coluna, né, chamada pedido, onde ele colocou o pedido para essa linha. Mas aí, para as outras linhas que não tem o pedido, ele fala o seguinte para mim, deixou para mim como valores null. E como que eu corrijo isso? Agora, eu preciso preencher esse valor do pedido P00001 para todas as linhas. Para isso, eu faço o quê? Vou lá na guia transformar e utilizo a função preenchimento e escolho a opção para baixo. E agora que ele já preencheu isso aqui para mim, e agora o que eu tenho a certeza? Que esse pedido, né, no caso o produto FR0031, está relacionado a tal pedido. A mesma coisa agora eu vou fazer com as datas, certo? Então vamos lá de novo. Coloco uma coluna condicional, adicionar coluna, coluna condicional. Este aqui vai chamar para mim também de data provisória. Isso aqui agora eu falo o seguinte, aonde que está minha data? Minha data agora, ela está, né, na coluna 3, aí ele fala o seguinte, se coluna 3 igual a data, eu quero que retorne para mim, certo? O valor que está na coluna, aonde que está a data? Na coluna 4, certo? Então, gente, deu para entender, né? Coluna 4 é onde que está a minha data, eu quero retornar o valor da minha data. Se não, vai retornar null. No mesmo processo que eu fiz com o pedido. E aqui a mesma coisa, tá, gente? Os valores null tem que estar atribuído a um pedido, né? No caso, a cada item do meu pedido. E faço a mesma coisa, ó. Transformar, preenchimento para baixo. Legal, certo? Então, beleza. Uma vez que eu já trouxe, agora eu preciso promover o cabeçalho. Antes de promover o cabeçalho, vê que eu tenho algumas linhas, né, que já são sujeira aqui, ó, que está aqui em cima, ó, pedido, entrada, pedido e tudo mais, e começo a usar essa linha que eu vou usar como cabeçalho. Então, eu posso eliminar essas 3 primeiras colunas. Então, vamos lá agora na página inicial, remover linhas superiores, tá? Porque eu tenho 3 linhas superiores aqui. 3 é o número de linhas que eu quero remover. Clique em OK. Beleza, o meu cabeçalho agora já está aqui. E aí eu tenho um seguinte problema aqui agora, ó. Olha o que vai acontecer. Se eu promover essa primeira linha como cabeçalho, essa informação do pedido P0001 e depois também a data, elas serão promovidas como cabeçalhos e isso vai interferir para mim nos outros arquivos que não são desse pedido. Então, eu não posso fazer isso aqui agora, colocar. Então, o que eu preciso fazer?
trazer uma conversão. Essa primeira linha tinha que vir um valor chamado pedido e aqui também tinha que ter um valor chamado data. Então, para fazer isso, gente, eu vou utilizar um recurso também das colunas condicionais. Ok? Então, vamos fazer isso então. Ó. Clica coluna condicional. Como que eu sei identificar? Eu só preciso colocar isso, gente, nas colunas que são cabeçalho. Então, o que eu preciso fazer? As colunas que não são cabeçalho, eu tenho que manter a informação do pedido provisório e da data que eu tenho aqui para cada uma das linhas. Para mim fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó, vou adicionar uma coluna condicional, certo? Primeira coisa, eu vou ver o seguinte, ó, como que eu identifico que é um cabeçalho? Posso pegar qualquer uma das informações aqui, ó. Vou usar a primeira coluna como referência, que eu vou dizer que é código, tá? Então, se essa linha estiver na coluna 1, código, ela vai retornar para mim o texto do cabeçalho. Então, vamos lá. Coluna condicional. Isso aqui agora vai chamar para mim de pedido, que é o pedido final. Ele analisa para mim se coluna 1 é igual a código, certo? Não tenho dois pontos aqui. Então, ele fala o seguinte para mim, ó, se for igual a código, então coloca um texto para mim chamado pedido. E caso o contrário não é igual a código, eu quero que retorne o valor da coluna, né? No caso, como eu estou falando da coluna pedido, venho aqui e retorna para mim pedido provisório. E clico em OK. Legal, gente, tá vendo? Agora sim, ó, na primeira linha, ela vai ser meu cabeçalho, agora tem o pedido, e quem não é do cabeçalho acaba trazendo a informação que eu preciso. Vou fazer a mesma coisa agora com a data, ok? Então vamos lá então. Adicionar coluna, coluna condicional. Vou chamar isso aqui de data, né? E clico na se coluna 1 igual a, vamos que usamos agora a referência como código, né? Código. E então ele fala o seguinte para mim, isso aqui vai chamar data, tá, gente? Isso aqui eu escolhi a opção ABC123 porque ela é um texto, tá? Eu tenho três opções, ou usar um parâmetro, ou usar um texto que eu vou digitar, ou usar o valor de uma coluna. No caso, eu quero data aqui, porque eu quero o texto da data. Caso isso aqui não seja, a coluna 1 não seja igual a código, eu agora quero selecionar o valor de um texto. Texto não, de uma coluna. Então, seleciono a coluna e a coluna seria data provisória. Legal, gente. Aí, ó, agora eu fiz essa possibilidade aqui de ter o cabeçalho meu. Essa coluna nada mais é que uma cópia dessa daqui, porém, né, com a primeira linha, cada linha que seria o cabeçalho, com o seu devido cabeçalho. Agora eu posso promover o cabeçalho desde que eu exclua essas duas colunas, tá? E também eu queria fazer o seguinte, vamos só pensar de uma maneira já integral, tá? Eu quero que pedido e data esteja lá no começo das colunas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Posso fazer, eu vou eliminar essas duas colunas primeiro, certo? Excluo remover colunas, que eu não preciso mais delas. Seleciono essas duas colunas aqui, ó, nessa mesma sequência, e clico com o botão direito do mouse e venho nessa opção, mover. Certo? Eu vou colocar aqui mover para o início. Então, o que ela fez? Colocou a data, certo? Pedido e data e moveu para mim. Então, agora o que eu vou fazer? Vou promover os meus cabeçalhos. Então, nisso que eu estou fazendo agora, vamos agora... venho aqui, né, em transformar, usar a primeira linha como cabeçalho. Legal, gente. Uma vez que eu já escolhi a primeira linha como cabeçalho, fechou, interessante. Aqui agora, ele acabou detectando para mim todos os tipos de dados já, tipo alterado. Legal, vamos aqui, vou arrancar essa opção tipo alterado aqui da gente. Não quero ela já não, tá? Excluir. E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, olha. Agora eu vou fazer a minha limpeza, né, dos meus códigos. O que eu faço? Na linha código eu tenho essa informação aqui que eu quero eliminar, certo? Os tracinhos. Depois eu tenho uma linha em branco, pedido também não quero. Outra linha em branco, código também não quero. E assim vou eliminando todas as linhas que eu não preciso aqui, certo? Então vamos lá. Só que beleza, eu vou fazer isso aqui. Pego aqui agora, venho, certo? Desmarco em branco, desmarco os tracinhos, desmarco o código e depois com certeza devo ter lá embaixo o pedido, tá? Porque está em ordem crescente. E clico em OK. Então, gente, isso aqui agora já eliminou para mim os meus dados, certo? E agora eu vou lá para minha consulta arquivos de pedidos. Tudo que eu fiz agora, gente, mexi na consulta exemplos.
Quando eu venho aqui para pedidos, ele me dá um erro, certo? Sem problemas. É só para eu eliminar essa etapa tipo alterado. Legal. Uma vez que eu fiz isso aqui agora, o que vai acontecer para mim? Eu estou pegando agora a pedido, data, código, descrição, tá todo mundo aqui. Não é necessário aqui para mim, tá, gente? Esse é o nome de origem, certo? Que é o nome do arquivo, não preciso. Posso remover ela. Beleza, o trabalho está pronto, só preciso agora fazer o quê? Detectar tipo de dados para todas as colunas. Põe aqui detectar tipo de dados. Legal. E aí só vou pegar o preço unitário que eu vou converter para moeda. Ele vai fazer a pergunta se eu quero substituir, porque estava convertido como número. Põe substituir atual. Legal. E também o valor total. Como moeda. Então, gente, isso aqui agora no PowerCAD já está praticamente prontinho para me mandar lá. Ainda não, né? Porque ele está falando para mim que ele quer somente um determinado produto. E o produto que ele me falou seria um produto que tem o código FR00039. eu coloco um filtro, desmarco todos e procuro o produto, o código FR0039. Deixa eu ver, eu clicando e dou um OK. Beleza, ó, gente, cinto de segurança. Esse é o item que estava dando problemas. Então, beleza, gente. Feito tudo isso aqui agora, esse filtro está aplicado e vai me trazer para mim somente a lista desse código. Então, eu faço o que agora? Você vai vir aqui na página inicial, vou colocar o botão fechar e carregar, certo? Então, clico aqui fechar e carregar. O PowerCAD agora vai despejar, né, vai trazer para mim os dados em uma tabela desse. Então, aqui já está a minha informação que eu tinha que mandar para ele. Ó. Então, quais são os itens, cinto de segurança, qual a quantidade e qual é o pedido que ele está fazendo. Agora ele consegue trabalhar com essa informação e a data também que foi feita, ok? Vamos imaginar agora que ele tenha um outro produto. Olha para você ver que interessante. Esse trabalho que eu fiz agora, gente, tá? Eu fui explicando para vocês, mas se eu fosse me fazer, eu gastaria menos de 10 minutos. Ele falaria o seguinte, olha, agora eu quero analisar um outro produto que se chama o FR0049. Beleza, o que você vai fazer? Você pode vir aqui agora, dando mesmo os arquivos, só substituir os arquivos de lá se for em um outro período, ou utilizar os mesmos arquivos. Você pode dar 2 cliques aqui em cima para abrir o PowerCAD. E agora você vai fazer o quê? Nessas linhas filtradas, né? Você vai alterar esse valor aqui para quanto? FR, certo? Em vez de 39, certo? Desmarca ele e pode pegar agora o 49. E dou um OK. Serra tico-tico. E depois o que você vai fazer? Vai vir aqui em página inicial e carregar. Você vai ver agora que pronto, gente. Em menos de 1 minuto você teve a sua atualização dos arquivos. Então, gente, o PowerCAD faz o quê? Você faz um trabalho muito mais rápido do que você fazer no Excel e ele te dá para você essa possibilidade. E agora, uma vez que você fez, se os arquivos estiverem no mesmo padrão, você pode fazer a atualização em menos de 1 minuto, somente substituindo os arquivos e talvez substituindo alguns parâmetros, ok? Então, gente, essa aula agora, gente, eu vou mostrar para vocês o padrão, o poder do PowerCAD para manipular os seus dados e também como te promover em relação à sua chefia ou supervisão, ok? Então, gente, se você não é inscrito no nosso canal, se você gostou desse conteúdo, gente, se inscreva no canal, curte, comente aí para a gente ver se você gostou desse canal e compartilhe, gente, com várias pessoas que você pode ajudar com esse conteúdo, porque esse conteúdo, gente, já deparei muita gente sofrendo por causa dele. Ok, gente? Então, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.